Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Língua Portuguesa. Na aula de hoje, vamos dar prosseguimento ao estudo do verbo. Na primeira parte desse estudo, nós vamos enfocar, entre outras coisas, as conjugações verbais, ou seja, aquela subdivisão em primeira, segunda e terceira conjugação, né? A primeira terminada em AR, a segunda em ER, a terceira e assim por diante. As flexões do verbo em número, pessoa, modo. Os tempos verbais, tanto os primitivos quanto os derivados, né? E os principais empregos dos tempos simples. Já na segunda parte deste capítulo, que vai ser enfocado lá pela página 202 do nosso livro didático, lá nós estudaremos as classificações dos verbos, estudando os tipos de verbo na locução verbal, relembrando o que é um verbo auxiliar e o que é um verbo principal, os tipos de verbo com relação à flexão, relembrando os tipos regular, irregular, defectivo, abundante, e o processo de regularização dos verbos irregulares. Também estudaremos a flexão de voz, enfocando os tipos de voz, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. E também enfocaremos os aspectos verbais, as diferentes durações do tempo, as correlações entre tempos verbais, as conjugações de alguns verbos, especialmente os verbos haver, o por, o reaver, o requerer, o ter, o ver e assim por diante. Então, reparem que é um estudo bastante abrangente, o estudo dessa classe gramatical. Bem, mas vamos dar início, Nós vamos começar esse estudo dos verbos, nessa primeira parte, pelas conjugações verbais. Na verdade, essa primeira parte ela é mais para relembrar aquilo tudo que nós já sabemos, de alguma forma. Então, as conjugações verbais. A língua portuguesa tem aproximadamente 11 mil verbos. Talvez essa informação vocês não tivessem, Talvez pensariam que é um pouco menos ou um pouco mais, ou talvez nem tivessem essa constatação, ou essa curiosidade. Então, que podem ser subdivididos, olha, esses 11 mil podem ser divididos de acordo com suas terminações. Então, podemos agrupar esses 11 mil em 3 grandes grupos. E olha que grupo grande, Tem um grupo menorzinho, já vamos dizer, e outros grupos maiorzinhos. Então, nós temos aqui 3 conjugações, primeira, segunda e terceira, e suas respectivas terminações. Isso aqui é a terminação no infinitivo. Ou seja, eu costumo dizer que é o estado em que eles aparecem em dicionário. Por exemplo, você vai procurar o verbo correr lá no dicionário, você vai encontrar lá a divisão e uma pequena classificação dele. Vai dizer que ele é de segunda conjugação, vai apontar lá a terminação ER, assim como você vai procurar o verbo estudar, você vai ver lá a conjugação de primeira pessoa e assim por diante. Você nunca vai encontrar uma flexão lá, a não ser que o dicionário apresente exemplos. Tipo, se eu vou procurar a palavra estudássemos lá no dicionário, eu não vou encontrar. Eu vou encontrar o verbo estudar e alguma referência a algumas flexões, que é impossível colocar todas as informações num único livro, em um único verbete. Então, mas vamos lá. Então, a primeira conjugação é os verbos terminados em AR, como falar, divulgar, amar, estudar, enfim. A segunda conjugação, os verbos terminados em ER, e aqui vai ter uma curiosidade com relação à segunda conjugação. E os de terceiro, os verbos terminados em IR. Bem, nós temos uma pequena observação no tocante à segunda conjugação, que é justamente
o enquadramento de alguns verbos que terminam em OR. Eles não formam, que muitos poderiam pensar, uma quarta conjugação, de jeito nenhum. E tem uma explicação etimológica para isso. Os verbos enquadrados, os verbos terminados, em OR, eles se enquadram na segunda conjugação, porque lá na origem, né, lá no latim antigo, o verbo pôr era chamado de poé. Poé. Então repare o ER aí, ó, no final. Então, por essa razão, ele é enquadrado na segunda conjugação, porque este é aqui, ó, que vocês estão vendo, esse é, ele caiu. Dizemos que caiu. Ele caiu em desuso com o tempo, certo? Então vamos lá. No tocante às flexões do verbo, vamos colocar aqui mais para o meio, nós temos o seguinte. Já sabemos que é uma palavra, é uma classe gramatical variável, né? Mais do que a mais variável de todas, né? Porque é a que mais flexiona, né? Nós temos, por exemplo, aqui esses primeiros aspectos de flexão, né? Por exemplo, em pessoa. Eles podem variar em primeira, segunda e terceira pessoa. E essas mesmas pessoas podem variar com relação a número, em singular e plural. Né? Se eu digo eu, tu, ele ou ela, né? Nós, vós, eles ou elas. Então, eu, tu, ele, primeira pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Nós, vós, eles ou elas, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Com relação ao tempo, só é colocado aqui os tempos primitivos, ó. Presente, passado e futuro. Mas quando eles são articulados aqui com os modos, eu posso ter o presente do indicativo, né? O passado, né, conjugado também dentro do modo indicativo. Ainda vamos ter 3 tipos de passado, por exemplo. O perfeito, né, que é o pretérito, né? Perfeito, mais que perfeito, e o imperfeito. O futuro, vamos ter o futuro do presente, o futuro do pretérito. E a mesma coisa com o modo subjuntivo e o modo imperativo. Nós não vamos aprofundar nesse momento aqui, porque nós vamos vendo pouco a pouco esse estudo, certo? Para não embaralhar muita coisa. E com relação às vozes, que é estudado inclusive lá na última parte do estudo dos verbos, ela pode ser ativa, passiva e reflexiva. Bem, então nós vamos conhecer aqui a seguir, né, essa flexão em pessoa e número. Mas antes, é bom nós relembrarmos o que seria flexão. Né? Falando flexão, alguém pode estar pensando outra coisa. Então, flexão são variações que podem ocorrer na forma de uma palavra e que desempenham determinadas funções gramaticais. No caso dos verbos, por exemplo, se eu pego o verbo amar e digo amo, eu estou dizendo que amo está no presente. Agora, se eu digo eu amei, eu digo que está no passado. Repare que mudou uma pequena coisinha, né? A terminaçãozinha, que nós chamamos de flexão. E se eu digo amarei, eu amarei, já mudou um pouquinho também mais e já alterou também o tempo, né? Eu passei do presente pelo passado e cheguei ao futuro. Então, o português é uma língua rica em flexões, já podemos notar isso, né? Um verbo típico como escrever, olha, tem quase 100 de formas. Então, é possível flexionar o verbo escrever em 100 vezes diferente. Isso sem considerar, olha aqui, ó, eu posso dizer, por exemplo, escrevo, escreve, escrevemos, escreveis, escrevendo, escrito. Então, isso sem considerar que esse verbo ele pode articular-se com outro verbo, com um verbo auxiliar, e gerar o que nós chamamos de perífrases verbais, ou seja, que é a junção de um verbo principal, no caso eu escrever, com outro verbo, um verbo auxiliar. Então é muita coisa para ser vista, né, dentro das flexões. Então é importante focarmos nesse momento para essa partezinha aqui, inicial, para entendermos nessa primeira parte do estudo quais são as flexões que estudaremos, ok? Então é isso. No próximo vídeo nós enfocaremos
a pessoa e número, né, dentro do estudo dos verbos. Até lá.